Quais são as 5 condicionalidades que esses sistemas de ensino têm que cumprir para receber a complementação do VAR? A primeira delas é a questão do provimento de cargo ou função de gestor escolar, de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar entre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Então vejam que a primeira condicionalidade ela está ligada à forma de provimento dos cargos de diretor de escola, tá? Que são aí os cargos de gestão escolar. O que a legislação ela quer dizer? Que não devem ser priorizados aqueles cargos que são estritamente comissionados, ou seja, cargos em que o gestor público, o prefeito, ele designa quem ele quer, de acordo com a sua discricionariedade, de acordo com a sua vontade. Então, quando a nossa legislação prevê que uma das condicionalidades tem que ser o preenchimento, ali, o provimento do cargo ou função de gestor escolar com critérios de mérito e desempenho, essa legislação está se referindo ao provimento do cargo de diretor de escola via concurso público, tá? Então, os sistemas de ensino, as redes de ensino que já têm o provimento do seu cargo de diretor de escola por meio de concurso público já cumpre essa condicionalidade, ok? Esse é o entendimento. E aí vem a segunda parte do dispositivo, ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente em uma avaliação de mérito e desempenho. Então, caso no seu município, naquele ente federado, a forma de provimento do cargo de diretor de escola não seja por concurso público, uma outra forma de cumprir a condicionalidade é que esse candidato à vaga de diretor de escola, ele se submeta a uma avaliação de mérito e desempenho, que pode ser, por exemplo, um processo seletivo de provas, e que dentro desse processo de avaliação também tenha a participação da comunidade escolar. Ah, Sarita, então, no meu município, o preenchimento do cargo de diretor de escola é somente por eleição, por participação ali da comunidade escolar. Está cumprido essa condicionalidade? Nós estamos preenchendo esse requisito? Não. Por quê? Porque o artigo, o dispositivo da lei, ele fala que tem que ter avaliação de mérito e desempenho, e a Jocilene está dizendo aqui, avaliação e títulos também vale exatamente, tá? Pode fazer um processo seletivo de avaliação ali de provas, ou provas e títulos. Normalmente a gente orienta até as duas coisas, tá? Né? Os dois critérios, seguindo ali o critério do concurso público para preenchimento de cargo público. No caso do magistério, dos professores, tem que ser de provas e títulos. Então, o ideal é que tenha essa avaliação de mérito e desempenho, seja por meio de provas e títulos, enfim, mas que esse profissional passe por esse processo de seleção com a participação da comunidade escolar. Ou seja, que a comunidade escolar participe de alguma forma nesse processo de seleção, seja por meio de uma comissão de representantes, não apenas ali do pessoal da gestão da administração pública, mas que tenham membros da comunidade escolar participando desse processo de seleção e de avaliação dos candidatos, tá? Então, repassando, os municípios que têm provimento de cargo de diretor de escola estritamente comissionados, ou seja, por designação, ali, nomeação de confiança estrita do gestor público, no caso do prefeito, ele nomeia, ele designa quem ele quer, não cumpre esse requisito. E também aqueles sistemas de ensino que fazem apenas eleição para provimento do cargo também não cumpre o requisito. Nós precisamos ter, para cumprir essa condicionalidade, essa primeira condicionalidade, nós precisamos ter algum tipo de avaliação de mérito e desempenho, que pode ser o concurso público, ou não sendo concurso público, pode ser um processo seletivo, uma seleção ali dentre os profissionais que já são da rede, enfim, que tenha avaliação de mérito e desempenho, ou seja, uma prova, pontuação por títulos, prova escrita, prova oral, enfim, apresentação de trabalhos e participação da comunidade escolar, ok? Então, aqui, essa seria a primeira condicionalidade a ser cumprida para fins de recebimento do
da complementação do VAR. A segunda condicionalidade, ela foi suspensa aí para esses 2 primeiros anos de pagamento, que é a participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada rede de ensino por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB. Essa condicionalidade ela foi suspensa porque nós tivemos ali, durante as avaliações do SAEB, que estão sendo consideradas para fins de pagamento do VAR 2023 e 2024, nós tivemos um período de pandemia, tá? Então, essa condicionalidade, ela tem sido cumprida por todos, em razão de que ela não está sendo considerada, ok? E aí nós vamos para a terceira condicionalidade, que é a condicionalidade que mais tem impactado o não recebimento da complementação VAR pelos municípios, tá? Por quê? Porque é uma condicionalidade que de fato exige ali uma apuração, um monitoramento maior por parte da comunidade escolar, por parte da gestão educacional. Essa condicionalidade, a condicionalidade número 3, é a de redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais que são medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, respeitadas ali algumas regras que a própria legislação diz, ok? Então, essa terceira condicionalidade, pessoal, ela é a que mais tem causado dúvidas entre a gestão educacional, tendo em vista a dificuldade de monitoramento desses critérios de socioeconômicos e raciais dos alunos, mas que eu vou repassar aqui para vocês o que tem sido considerado por meio aí das resoluções e das notas técnicas que foram divulgadas e que regulamentam essa condicionalidade número 3, ok? Eu já volto nesse assunto, só vou terminar aqui de repassar com vocês as outras 2 condicionalidades. A quarta condicionalidade é o regime, a exigência da lei de que exista um regime de colaboração entre o Estado e o município, que é formalizado por meio de legislação estadual, nos termos do artigo 158 da Constituição Federal. Já vou falar para vocês o que é, que nada mais é do que a legislação que regulamenta o ICMS. Eu acredito que vocês têm ouvido muito sobre essa questão do chamado ICMS educacional, tá? E justamente essa terminologia surgiu, por quê? Porque quando da alteração do Fundeb, da Constituição Federal, por meio de uma emenda constitucional, que foi a emenda 108 de 2020, que criou esse chamado Fundeb permanente, nós tivemos ali, além da criação do novo Fundeb, uma alteração nesse artigo 158 da Constituição Federal, que é o artigo que regulamenta o chamado ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esse imposto, ele já existia, tá? Não é nenhuma novidade. No entanto, houve ali, por meio dessa alteração na Constituição Federal, uma mudança na regra de distribuição de parcela, né? Os estados e os municípios, esse imposto do ICMS, ele é arrecadado pelos estados. Porém, os municípios de cada um desses estados têm direito a uma cota, a uma participação. E aí veio então essa alteração na Constituição Federal pela emenda do Fundeb, dizendo que, para efeito de distribuição desse recurso do ICMS, um dos critérios tem que ser o critério da educação. E que no mínimo 10% desse valor que é distribuído para a cota ali dos municípios tem que estar vinculada à melhoria de índices da educação, tá? Então, por isso que nós temos aí todo esse debate em torno do chamado ICMS educacional. Por quê? A própria legislação que trouxe o Fundeb permanente, o Fundeb novo, ela também cuidou ali de fazer uma modificação na forma de distribuição dos recursos que são arrecadados pelo ICMS, que é o imposto, vinculando também um dos critérios à educação. Lembrando que também posso fazer uma live para vocês só sobre esse ICMS educacional, que também é um tema bem interessante para os sistemas de ensino, já que é uma fonte aí de recursos para os municípios. É uma fonte de recursos que já existia, porém que agora foi alterada e que a
melhoria ou não dos índices da educação irão impactar na receita total do município. Então já fica aqui, né, a minha disponibilidade da gente também tratar desse assunto, que é um assunto bem importante para os municípios, tá? Então, essa legislação, ela do Fundeb, ela além de modificar ali, trazer uma novidade em relação ao novo fundo, também tratou de vincular uma das receitas dos entes públicos, que é a receita oriunda desse imposto, do ICMS, vincular aos resultados da educação. Então vejam aí a preocupação do legislador em cada vez mais atrelar o recebimento de recursos públicos em razão do cumprimento de condicionalidades, do cumprimento de, na verdade, na melhoria de índices educacionais, como forma aí, de fato, de estimular os sistemas de ensino de todo o nosso país a estimular, a melhorar os resultados da educação. Então essa, né, seria aí a condicionalidade número 4. Essa condicionalidade é uma condicionalidade que foi responsabilidade dos estados, uma vez que o ICMS, esse imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, é um imposto que é arrecadado pelo estado e não pelos municípios. Então, os estados tiveram que adequar a sua legislação estadual, que já regulamentava ali a distribuição do ICMS, para acrescentar que no mínimo 10% desse valor estará vinculado à melhoria de índices educacionais, ok? No primeiro ano, foi o ano passado, acho que só o estado de Minas não conseguiu receber porque não fez ali a alteração da sua legislação estadual, mas agora existe aí então o cumprimento dessa condicionalidade pelos estados aí do nosso país. Lembrando que não basta o cumprimento de uma ou outra condicionalidade para receber a complementação do VAR. É preciso que sejam cumpridas as 5 condicionalidades, ok? E a quinta e última condicionalidade é aquela que fala, né, que essas redes de ensino têm que estar ligada, né, aos referenciais curriculares que estejam alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos dos respectivos sistemas de ensino. Então, a quinta condicionalidade está vinculada ao fato de que as redes de ensino têm que teriam que ajustar os seus referenciais curriculares à nova BNCC, tá? E para isso, para que essa comprovação aconteça, é necessário que esses referenciais curriculares, que esse currículo dos sistemas de ensino dos municípios e dos estados que queiram receber essa complementação sejam devidamente aprovados pelos seus respectivos sistemas de ensino, pelo seu próprio conselho, né? Muitos estados criaram o currículo estadual e os seus municípios, muitos deles, aderiram ao currículo do estado. Isso é possível, cumpre-se a condicionalidade, ok, tá? E outros sistemas de ensino não, optaram por criar o seu currículo próprio, fazer aprovação via Conselho Municipal de Educação, enfim. Cada sistema de ensino pôde optar entre aderir ao currículo do seu estado ou criar o seu próprio currículo municipal. Mas lembrando que para cumprir essa condicionalidade precisa esse currículo estar aprovado ali pelos órgãos do sistema de ensino, seja via Conselho Municipal de Educação ou Conselho Estadual, no caso da rede estadual, tá? Ou pelo próprio sistema de ensino. Lembrando que para cumprir essas 5 condicionalidades, os sistemas de ensino, eles têm que juntar toda essa documentação comprobatória dentro ali do CIMEC, tá? Que é um programa destinado à aferição ali do cumprimento das condicionalidades, e esse módulo, né, onde ali o local dentro do CIMEC no módulo para inserir essa documentação do cumprimento das condicionalidades, no módulo 4, que é relativo ao PAR, o Plano de Ações Articuladas. Mas todas essas orientações foram repassadas para o sistema de ensino, com prazos, enfim,
para que fossem juntadas essas condicionalidades, fossem cumpridos aí esses requisitos, ok? Então são essas 5 condicionalidades. Não havendo cumprimento de uma ou outra, aquele sistema de ensino, aquele município não recebe a complementação do VAR. E qual é aqui a minha orientação? Principalmente se vocês forem gestores educacionais, que se esforcem para cumprir essas condicionalidades. Uma vez que o Tribunal de Contas dos estados ali, que fazem a fiscalização das receitas dos municípios, enfim, farão essa verificação, tá? A gente tem visto que os tribunais de contas, como órgão fiscalizatório aí, eles não apenas estão verificando o cumprimento da legislação, mas estão verificando se aqueles gestores educacionais estão preocupados com a melhoria dos índices educacionais. E o gestor educacional, o gestor público, prefeito, secretário de educação, dirigente de educação, eles têm que ter essa preocupação com a melhoria dos índices educacionais, inclusive para fins de recebimento de recursos. Então, em tese, o gestor educacional ou o gestor público, ele não pode negligenciar esse tipo de questão e deixar por inércia, por negligência mesmo, de receber recursos para o seu sistema de ensino. E isso será apurado pelos tribunais de contas. Então, é uma questão muito séria, inclusive, que impacta, de fato, na qualidade do ensino municipal e na melhoria ali também de critérios, de índices de valorização dos profissionais da educação. Já que a gente sabe que quanto mais recursos públicos que existirem, mais possibilidades de melhoria, tanto da infraestrutura das escolas, de materiais pedagógicos, mas também de valorização dos profissionais da educação. Lembrando que essa valorização do profissional da educação é feita, inclusive, por meio de pagamento de piso salarial, por meio de estabelecimento de um bom plano de carreira, com critérios de evolução funcional, por meio de condições adequadas de trabalho. O professor e todos os profissionais da educação precisam ter um ambiente saudável, um ambiente que tenha, de fato, ali todos os insumos para que ele possa exercer a sua profissão e trabalhar da melhor maneira possível para que a finalidade da educação seja, de fato, atingida, que é o ensino, e que esse ensino seja cada vez melhor. Então, fica aqui a minha dica, a minha orientação para que os gestores educacionais se preocupem sim com o cumprimento dessas condicionalidades, porque não dá para a gente deixar de receber recursos em razão do não cumprimento, da inércia e do cumprimento de algumas condicionalidades.